Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo pascal, tempo de renovar a nossa esperança, tempo de proclamar com alegria: o Senhor ressuscitou, tempo de experimentar a força da ressurreição de Jesus em nossas vidas. E nesse terceiro domingo, a liturgia da igreja nos apresenta esse convite de Jesus a mim e a você para segui-lo a partir desse chamado, dessa confirmação do chamado que nosso Senhor faz a Pedro. Vou me deter principalmente aqui no Evangelho, que narra de acordo com o Evangelho de São João, essa terceira aparição de Jesus. Agora, Jesus aparece aos discípulos num dia em que eles resolvem ir pescar. Mas você se lembra que Jesus já tinha feito deles pescadores de homens. Já tinha tido uma outra pesca que eles não tinham pescado nada. E então, depois da pregação, Jesus pede para eles lançarem as redes em águas mais profundas. E o mesmo Pedro diz assim: Senhor, eu já trabalhei a noite inteira, nós não pescamos nada. E quase que dizendo assim: eu conheço esse mar, não está para peixe hoje, mas por causa da sua palavra nós vamos lançar a rede. Eles lançam a rede, aquela pesca abundante, e aí Jesus diz: de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Agora, o que nós vemos é uma outra pesca milagrosa, mas depois da ressurreição. Jesus já tinha feito deles pescadores de homens, mas parece que eles ainda não tinham entendido a ressurreição. Provavelmente eles ainda estavam muito tristes com a morte de Jesus. É difícil superar o luto. E eles não tinham ainda compreendido toda a grandeza do que era a ressurreição de Jesus, que já tinha aparecido para eles pelo menos 2 vezes. Então, essa atitude de Pedro, eu vou pescar, e os outros discípulos irem com ele, é como quando a gente na nossa vida parece que quer desistir de tudo e voltar ao passado. Vou pescar. Vamos junto. E eles voltam a tentar pescar peixe. O resultado é fracasso. Então, a noite inteira tentando pescar e nada. Na manhã seguinte, estava amanhecendo, alguém da praia grita: moços, vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não! Lancem a rede à direita da barca e vocês acharão. Eles lançam a rede e o sinal era claro. Aquela pesca abundante. Eles se lembraram, era Jesus, é o Senhor. Pedro se lança na água e aí diz o evangelista que ele estava nu e ele então se veste. E parece uma loucura, né? Se vestir para se jogar na água. Mas aqui é uma simbologia. Nós também vemos a realidade da nudez lá no livro do Gênesis. Adão e Eva, depois do pecado, eles se descobrem nus. Ou seja, aqui é a realidade da descoberta, do reconhecimento do próprio pecado, de fazer uma coisa que não era a vontade de Deus. Ele se lança na direção do Senhor. Diz o evangelista que eles recolhem 153 grandes peixes naquele dia. Santo Agostinho faz uma interpretação aqui, dizendo que o chamado é para todos, mas nem todos respondem. Deus lança sua rede sobre todos, mas alguns respondem. E claro, todos nós um dia vamos ter que prestar contas a Deus daquilo que Ele nos convida a fazer, o seguimento a Ele que nós somos chamados. Ele está nos chamando para segui-lo. Como nós estamos respondendo? Aquela rede cheia. Só que repare, aí eles chegam na praia e Jesus já tem peixes assados e pães para eles. Jesus não precisava daqueles peixes. Aquilo era um pretexto para Jesus se aproximar deles e para eles se lembrarem do chamado. Gente, Deus nos provoca constantemente para nos lembrar que nós somos dele, para nos lembrar que nós somos chamados a viver como ressuscitados,
para nos lembrar que Ele não se esqueceu de nós, que Ele é o mesmo. Então, depois do café da manhã, depois do breakfast, depois do desayuno, Jesus chama Pedro à parte. Simão, filho de Jonas, me amas mais do que isso? Tem um pregador e cantor, o Martim Valverde, que ele faz uma comparação assim, Jesus tinha mudado o nome dele de Simão para Pedro, para Kéfas, para pedra. Então, quando vem ele chamando de Simão, aí você vê que alguma coisa deu ruim, né? Simão significa caniço, uma vareta, algo que não tem firmeza. Simão, igual mãe, pai, quando às vezes nos chama assim daquele jeito, né? Ou chama pelo nome completo, ou chama de um jeito que você fala, hoje fedeu, vai dar ruim. Mas que bonito. Jesus poderia ter dito assim, eu não falei para você? Eu não falei que você ia me trair, que ia me negar 3 vezes? Jesus podia ter humilhado. Mas que coisa linda, Jesus não nos chama para nos humilhar. Jesus não nos chama para nos fazer passar vergonha. Pedro, ou melhor, Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Sim, Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, me amas mais do que estes? Aí ele fica triste. Ou seja, ele entendeu de novo. Porque ali tinha brasas, ali tinha uma fogueira preparada. E ele se lembra da fogueira na sexta-feira santa, onde ele, aquela mulher, a empregada, estava ali à beira da fogueira. E aí pergunta para ele, você não é um dos discípulos? E ele diz, não conheço esse homem. Foi também perto de uma fogueira, das brasas, que ele tinha negado 3 vezes. E agora, por 3 vezes, ele tem a oportunidade de reafirmar o seu amor por Jesus. Jesus não queria humilhá-lo. Jesus deu a ele a oportunidade de um novo começo. Jesus deu a ele a oportunidade de curar, de ter o coração curado. Por isso que na 3ª vez ele diz, Senhor, tu sabes tudo. O Senhor sabe. Nesse tudo engloba aí as faltas, os pecados, as negações. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E que lindo, a resposta de Jesus uma vez mais, apacenta as minhas ovelhas. Gente, que coisa linda. Jesus diz, as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Nós somos as ovelhas de Jesus, confiados aos cuidados de Pedro. Ontem, conversando com o Padre Javier, a gente sempre partilha algumas coisas sobre o Evangelho. Eu achei lindo que o Padre Javier falou algo que eu nunca tinha pensado. Jesus, nos domingos passados, aparecendo, ressuscitado, confiou a paz, nos deu misericórdia. Hoje, o Senhor ressuscitado nos dá um pastor visível, Pedro à frente da sua igreja. E é importante refletir isso nesse tempo em que nós estamos com a sede vacante, né? Sem Papa. O Papa Francisco faleceu. Estamos aí às portas de um novo conclave. Mas lembre-se, a barca de Pedro é a igreja de Cristo. São Jerônimo dizia, onde está Pedro, aí está a igreja. O novo Papa que virá não é sucessor de Francisco. Não, ele é sempre sucessor. O Papa não é sucessor do anterior. O Papa é sempre sucessor de Pedro. É sempre o sucessor do apóstolo Pedro. Deus confiou à sua igreja Pedro. Por que Pedro? Porque ele era o mais santo? Porque ele era o mais perfeito? Porque ele não tinha errado nada? Não, não é isso. Mas confiou àquele homem que experimentou o amor, o cuidado da sua igreja.
confiou àquele homem que experimentou misericórdia, a sua igreja. Nós precisamos rezar neste tempo que nos preparamos para o conclave, pedindo a Deus que os cardeais escolham, pela graça do Espírito Santo, o Papa que vai conduzir a igreja, o Papa que Deus quer. Agora, né, tem aquela onda assim, quase que política, né? Ah, vai ser fulano, nossa, fulano de tal é um bom cardeal, fulano, Beltrano, aquele outro e esse também. Eu acho interessante porque é uma oportunidade da gente olhar de maneira ampla para a igreja e ver qualidades de tantos cardeais. Mas não é uma escolha humana, é Deus. É o Espírito Santo que vai iluminar. A nossa parte é rezar. Eu vi alguém que postou um dia desses nas redes sociais, dizendo assim, a igreja não precisa da nossa opinião, a igreja precisa da nossa oração. É tempo de nós rezarmos intensamente, pedindo a Deus um Papa, um pastor, segundo o coração de Jesus. Por isso, ao final desta homilia, eu quero rezar com você uma oração que foi enviada pelo nosso bispo diocesano, para a nossa diocese, para nós rezarmos com toda a igreja, pedindo a graça de um Papa segundo o coração de Deus. Eu imprimi a oração aqui. Eu te convido a ficar em pé. Feche os seus olhos. Oremos. Ó Deus, Pastor eterno, que governais o vosso rebanho com cuidado infalível, enviai o vosso Espírito Santo sobre os cardeais que se reunirão no conclave e concedei, no vosso amor paterno sem limites, um pastor para a vossa igreja que é una, santa, católica e apostólica. Que vos agrade com a sua santidade e nos mostre o vosso vigilante cuidado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ainda de olhos fechados, eu quero te convidar a se colocar na presença de Jesus, se imaginar você e Jesus, assim como ele estava diante de Pedro. Pede a Deus a graça de ser fiel no seu amor. O que Deus confiou a você? Hoje, mais uma vez, Jesus diz a nós, como disse a Pedro, segue-me. Segue-me. Quero te entregar, Jesus, neste domingo de ressurreição, todas as vezes que nós quisemos desistir da nossa missão de evangelizar, às vezes que nós quisemos desistir da nossa família, às vezes, Senhor, que nós quisemos voltar nas coisas velhas do passado. Senhor, renova-nos nesta manhã de domingo. Como naquela manhã, Senhor, o Senhor apareceu e ofereceu reconciliação para Pedro e para os outros apóstolos. E ofereceu, Jesus, a sua segurança. Senhor, muitas vezes nós nos sentimos como eles, sozinhos, no alto mar. Mas o Senhor está na terra firme, Jesus. O Senhor é a nossa firmeza. O Senhor, na verdade, é a nossa rocha. É no Senhor, Jesus, que está a nossa confiança. O Senhor livrou a nossa vida do sepulcro. Senhor, assim como nós o escutamos na primeira leitura de hoje, a tua igreja anunciando corajosamente o Evangelho. Os teus apóstolos, Jesus, sem medo da perseguição, nós pedimos também sobre nós nesta manhã, dá-nos coragem de anunciar o Evangelho, dá-nos coragem de viver como homens e mulheres de Deus. Renova, Jesus, a nossa firmeza, renova, Jesus, a tua graça em nós. Porque o Senhor é o Cordeiro que foi imolado, mas que está vivo e ressuscitado. A nossa fé está no Senhor, Jesus, que ressuscita os mortos. Então, ressuscita também o nosso amor, ressuscita também a nossa fidelidade, ressuscita, Senhor, a nossa coragem de anunciar o Teu Evangelho. Te pedimos isso pela intercessão dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo. Te pedimos isso, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria. Neste mês de maio,
Nós queremos invocá-la de modo especial com o título de Nossa Senhora de Fátima. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, amém.